Olá, boas-vindas a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um guia que é, sem exagero, absolutamente essencial para quem atua na linha de frente da saúde. É uma das queixas dermatológicas que mais aparecem no dia a dia clínico, as alopecias não cicatriciais. E o bacana desse tema é que ele cruza aquela linha entre a biologia pura e o impacto psicológico profundo em quem está ali na nossa frente buscando ajuda. Então, vamos desmistificar o diagnóstico e o manejo dessas condições, focando exatamente no que interessa para a atenção primária. Bom, para organizar as ideias, a nossa conversa de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o impacto da alopécia. Depois vamos revisar rapidinho o ciclo capilar, entrar na alopécia areata, passar pela alopécia androgenética, detalhar o eflúvio telógeno e, para fechar com chave de ouro, discutir os tratamentos e o manejo clínico. Vamos lá? Começando pelo começo. Seção 1. O impacto da alopécia. É muito mais do que apenas cabelo. Pensa num paradoxo interessante. Biologicamente falando, a gente não precisa de cabelo para sobreviver, certo? Ele não tem uma função vital ali, indispensável. Só que, na prática, a perda desse cabelo desencadeia um sofrimento psicossocial gigante. O cabelo está super ligado à nossa aparência, à autoestima, à identidade visual, principalmente para as mulheres. É literalmente por isso que a queda de cabelo está no top 10 das queixas nos consultórios. Ou seja, o acolhimento emocional de quem chega com essa queixa é tão crítico quanto a canetada na receita. Agora, seção 2. O ciclo capilar. É entender a biologia para aplicar na prática clínica. Vamos dar uma olhada na biologia em ação. Todo folículo capilar passa por um ciclo de vida que a gente divide em 3 fases. A primeira é a fase anágena, que é a fase de crescimento contínuo. Ela é bem longa, dura de 2 a 7 anos. E o detalhe é que 80 a 90% dos nossos fios estão exatamente nessa fase agora. Depois vem uma transição bem rápida, a fase catágena, que dura só umas 2 semaninhas. E por fim, a fase telógena, que é aquele período de repouso e queda, durando uns 3 meses. No fim dela, o fio cai para dar espaço ao novo e o ciclo recomeça. É tudo muito conectado. E aqui tem um conceito simplesmente vital, a assincronicidade. Já parou para pensar por que nós, humanos, não trocamos de pelagem de uma vez só, igual a alguns animais? É por causa desse crescimento assincrônico. Cada folículo ali no couro cabeludo tem meio que uma vida própria, um controle individual. Isso forma um padrão em mosaico. Essa independência incrível de cada folículo que garante que a gente sempre tenha cabelo, em vez de ficar totalmente sem fios a cada vez que a fase telógena chega. Entrando nas condições específicas, seção 3. Alopécia areata. A famosa disrupção autoimune. É fundamental entender que a alopecia areata não é só uma questão estética, de jeito nenhum. É uma doença autoimune onde as células T vão lá e atacam especificamente o folículo que está na fase anágena. E olha, é comum, viu? Afeta mais ou menos 2% da população mundial. E tem um ponto de alerta vermelho aqui. 20% dos casos começam logo na infância. Então, ao avaliar um paciente pediátrico, a vigilância tem que ser dobrada, porque a areata frequentemente anda de mãos dadas com outras doenças autoimunes, tipo diabetes tipo 1, o vitiligo e problemas na tireoide. E isso ilustra de forma brilhante o quão heterogênea essa doença pode ser. De um lado, a gente tem a forma clássica, com aquelas placas lisas e circulares, e a forma universal, que pode levar à perda de literalmente todos os pelos do corpo. Do outro lado, temos a forma ofiásica, que tem esse padrão super específico de atacar as bordas ali na linha de implantação do cabelo. Sobre o manejo, a extensão manda em tudo. Nas placas localizadas, até 80% repilam naturalmente dentro de um ano. Agora, os casos severos, como a universal ou a ofiásica extensa, aí sim, fogem do manejo básico e precisam ser referenciados para uma terapia sistêmica especializada. Passando agora para a seção 4. Alopécia androgenética. A questão dos hormônios e da hereditariedade. A famosa calvície. É a forma mais comum nos dois sexos, mas o mecanismo por trás dela é fascinante. Basicamente, o que acontece é um fim prematuro daquela fase anágena de crescimento, junto com o aumento de fios na fase de queda. O resultado disso? O fenômeno da miniaturização folicular. Aquele fio grosso, o fio terminal, vai se transformando ciclo após ciclo em um fio vellus, que é aquele fio fininho, curto, quase sem cor. Isso acontece porque o DHT ataca a papila dérmica, comandando essa redução do fio. As diferenças clínicas e hormonais entre homens e mulheres são bem marcantes. Nos homens, o início geralmente rola logo depois da puberdade, focando nas entradas, a região bitemporal e no vértice da cabeça. A enzima 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona no DHT, domina a região frontal deles.
Já a enzima aromatase dá uma protegida na parte de trás, a região occipital. Nas mulheres, a história é outra. Começa mais tarde, pela terceira ou quarta década de vida, e causa um afinamento muito mais difuso, com o pico na menopausa. E um lembrete clínico de ouro: em mulheres com alopecia androgenética, a gente tem a obrigação de investigar se há síndromes hiperandrogênicas no meio da jogada. Chegamos à seção 5. Eflúvio telógeno, a famosa queda pelo estresse. Imagine o seguinte cenário de raciocínio diagnóstico. O que faz o cabelo cair de forma difusa, tipo aos punhados, exatos 3 a 4 meses depois de um grande evento físico ou emocional? Parece um quebra-cabeça, né? O que acontece é que um gatilho faz uma quantidade absurda de fios pular prematuramente para a fase telógena. E como a gente viu que essa fase de repouso demora uns 3 meses, a conta fecha. A queda visível só vai estourar muito tempo depois do evento que causou o estresse inicial. É por isso que a chave para fechar esse diagnóstico é uma boa investigação do passado. O gatilho aconteceu meses atrás. Os suspeitos mais comuns: o período pós-parto, infecções com febre muito alta, cirurgias de grande porte, dietas malucas e super restritivas, hemorragias e, claro, estresse psicológico severo. Na prática, é obrigatório investigar esse histórico e também descartar outras coisas, pedindo exames para ver se não é uma anemia, disfunção na tireoide ou até sífilis, antes de bater o martelo no eflúvio telógeno. Pensa no impacto emocional de ver o cabelo caindo em tufos durante o banho ou no travesseiro. Gera um pânico compreensível. E a principal intervenção inicial da equipe de saúde nem é passar remédio, é o acolhimento. É absolutamente crucial explicar que o quadro agudo é benigno e tranquilizar quem está sofrendo, avisando que, na forma que dura menos de 6 meses, a recuperação costuma ser espontânea, ou seja, o cabelo volta a crescer em uns 3 a 4 meses sem precisar de medidas agressivas. E, finalmente, a seção 6, tratamentos e manejo clínico, a nossa caixa de ferramentas. Aqui está o nosso arsenal farmacológico básico. O minoxidil é o queridinho tópico. É um vasodilatador que vai lá e prolonga a fase anágena. A finasterida, por sua vez, inibe a tal da 5-alfa-redutase, diminuindo o DHT. Mas muita atenção ao detalhe de segurança. No rastreio de câncer de próstata, o resultado do PSA tem que ser obrigatoriamente multiplicado por 2, porque o remédio mascara os níveis reais, certo? Para as mulheres, temos a espironolactona, que, vale lembrar, nunca pode ir para homens por causa do risco de feminização, e a ciproterona, que é uma antiandrogênica fantástica quando a gente tem sinais clínicos de hiperandrogenismo feminino. Então, para amarrar tudo que vimos, a atenção primária tem toda a estrutura necessária para diagnosticar, passar a medicação certa e dar aquele suporte psicológico indispensável para as alopécias não cicatriciais. A imensa maioria dessas condições não tem complicação sistêmica grave e se resolve sozinha, como o eflúvio e os casos leves de areata. Com uma anamnese bem feita e atenção aos padrões, a gente resolve quase tudo no nível primário, deixando os encaminhamentos para o especialista só naqueles casos que são atípicos ou muito severos. E para encerrar, eu deixo essa provocação no ar. A gente viu como o cabelo nasce, como ele cai e como ele reage aos hormônios e ao estresse. Mas se o cabelo não serve para nos manter vivos, por que será que a cura para a perda dele continua sendo um dos maiores cálices sagrados da medicina moderna, perseguido ferozmente? A resposta com certeza não está na biologia da sobrevivência, mas na nossa necessidade mais profunda de identidade, autoestima e de nos reconhecermos no espelho. Entender a alopécia, no fim das contas, é entender a própria natureza humana. Fica a reflexão. Continuem observando, investigando e a gente se vê na próxima explicação.